Fala aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Mano Lois e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente está começando um novo quadro aqui no canal, tá? Vai se chamar O Mundo das Pistas. Qual que é a ideia? É a gente trazer toda semana alguma categoria diferente do automobilismo, trazendo curiosidades, falando dos carros, dos motores, das regras. E é lógico, como a gente é do mundo do automobilismo virtual, por que não a gente tentar trazer um pouquinho para esse mundo também? Falando a respeito de esportes, campeonatos que existem, tá? E também trazer um pouquinho do que eu já passei. Como eu tenho alguns jogos de simulador, talvez eu consiga trazer aí alguma característica, alguma curiosidade a mais, tá? Então, para a gente começar essa nossa série com chave de ouro, digamos assim, nada melhor do que a gente falar da tão famosa Fórmula 1, né? Então, já conhecem o procedimento, tá? Coloca o macacão, veste as luvas, fecha a viseira, não esquece de deixar o like e se inscrever e bora nessa! Para quem não sabe, então, tá? A Fórmula 1 ela surgiu oficialmente em 1950 e a primeira corrida foi naquela clássica pista de Silverstone, lá na Inglaterra. Então, a partir desse momento, a Fórmula 1 acabou se tornando o auge do automobilismo mundial. Categoria tão famosa que ela viu nascer vários ícones do automobilismo. Isso não apenas na Fórmula 1, mas como em todo o automobilismo mundial em si. Como, por exemplo, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Lewis Hamilton, Max Verstappen, entre muitos outros aí que hoje alguns ainda estão na ativa e outros realmente viraram lendas. Uma curiosidade muito bacana é de que desde que a Fórmula 1 surgiu, a Ferrari é a única equipe que está correndo desde aquela época da criação dela. Já a Williams e McLaren, elas iniciaram nos anos 80 e 90. E outras equipes, como Red Bull, já são equipes mais atuais. Mercedes já fez algumas passagens, depois retornou. Então, elas oscilaram muito, mas a única que teve desde o início da Fórmula 1 foi a Ferrari. E agora sim, a curiosidade que acredito que é a mais insana é que nos anos 80, com toda aquela tecnologia da época, os motores eram turbo e eles chegavam a gerar mais de 1.300 cavalos de potência. E acredito que num carro que pesava menos de seus 600 quilos. E zero segurança, aqueles carros não tinham nada de eletrônica, nada de freio, cara, é bizarro saber uma coisa dessa. Ah, e outra coisa legal é que pouca gente sabe que hoje em dia a Fórmula 1 ela não aceita mais reabastecimento. Em 2010 foi o último ano em que o reabastecimento foi liberado para as equipes. E o motivo desse corte do reabastecimento foi por realmente motivos de segurança, porque havia muito risco de explosão dos carros e de custos também. Falando um pouco das características dos carros, os carros de Fórmula 1, eles são os mais avançados do mundo, tá? Depois tem outras categorias que também são sinônimo de evolução no mundo do automobilismo, não apenas nas corridas, mas como num todo, tanto nos carros que nós utilizamos hoje em dia, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que controle de tração, por exemplo, foi algo desenvolvido nos autódromos. Tá? Freios ABS também foi algo desenvolvido nos autódromos para ter o melhor desempenho e segurança das equipes. Tá? Hoje os carros de Fórmula 1 eles são equipados com motores híbridos, tá? São V6 1.6 litros turbo, isso desde 2014. Anteriormente eles utilizavam o motor V8, já teve épocas de motor V10 e motor V12. Então realmente os motores foram passando por uma evolução. É claro que entramos em todo aquele debate de qual motor tem o som mais bonito, que eu vou deixar uma comparação aí para vocês agora.
motores de hoje em dia, então, eles têm duas unidades elétricas, já que eles são híbridos, então nós temos o motor a combustão e o motor elétrico. Os dois trabalham em conjunto, tá? Então, durante as corridas a gente pode ouvir alguns termos como MGU-K e MGU-H. O que significa isso? O MGU-K ele é responsável por recuperar energia durante as frenagens. Então, a bateria do carro ela não se esgota como se fosse uma bateria normal de celular. Ela tem uma forma de regeneração. Então, a cada frenagem, o carro recupera uma quantidade de bateria. Isso durante toda a corrida. Já o MGU-H é o que aproveita a energia do calor dos gases do escapamento. É como se fosse um turbo regenerativo. Ele pega aqueles gases sobressalentes, gera uma turbina para aquela rotação daquela turbina armazenar mais bateria no carro e poder ser despejado assim que o piloto desejar ou que a equipe ordenar para o piloto. Que eu também vou deixar um exemplo aí para vocês agora. Single press overtake here and out of turn 3. Mas uma curiosidade é que os carros de Fórmula 1 hoje, eles alcançam cerca de 1.000 cavalos de potência, sendo desses 1.000, 160 cavalos só da parte elétrica. Outra coisa que é de se tirar o chapéu para a Fórmula 1 é a função aerodinâmica que os carros têm, o downforce. Então toda vez que a gente ouvir aquele termo downforce, significa a força baixa do carro, né? Traduzindo ao pé da letra, a força que gruda o carro no chão. E a Fórmula 1 hoje é sinônimo de downforce aí no automobilismo em geral. E hoje ainda os carros ainda têm um sistema de efeito solo, que é uma forma que ajuda os carros ainda a grudar mais no chão. Só que isso daí foi até um problema no ano de 2024, se eu não estou enganado, que os carros que cavam muito. Então você viu os carros fazendo este movimento. Então isso daí atrapalhava muitos pilotos e tirava totalmente a segurança dos carros. Coisa que esse ano já foi corrigida. E um detalhe, o peso mínimo do carro de 2024 era de 798 quilos, com piloto e combustível. Ele parece leve, só que assim, com tanta tecnologia é muito difícil você deixar o carro com esse peso, considerando que é um carro de 1.000 cavalos, ou seja, é mais de 1 cavalo por quilo. É um absurdo. Vamos falar agora um pouquinho a respeito das regras e os formatos das corridas, tá? O Fórmula 1 hoje normalmente ela tem em torno de 305 km de distância percorrida pelos carros ou no máximo 2 horas de duração. Tá? Passou disso, normalmente a prova é terminada, independente de quantas voltas ainda restem. E se não completar mais de 50% da prova, os pontos são divididos pela metade. Então, se o primeiro ganha seus 25 pontos, então ele ganharia 12,5 pontos. A Fórmula 1, então, ela é dividida em 3 partes o final de semana. A gente tem os treinos livres, qualificação e a corrida. A qualificação ela é dividida em 3 etapas também, Q1, Q2 e Q3. Os pilotos mais rápidos eles sempre vão avançando, sendo que os últimos 10 pilotos, eles disputam o Q3 para decidir as 10 primeiras posições. Então é ali que a gente consegue saber quem vai ser o pole position, que é quem fica na primeira posição. Outro sistema deveras controverso aí na Fórmula 1 é o DRS. O DRS ele é um sistema que ele reduz o arrasto aerodinâmico, que é quando o piloto está a menos de 1 segundo do carro à frente e libera a abertura de asa do carro dele. O que é essa asa? Abertura de asa, o que é isso? É quando o piloto aperta um botão no carro que só libera quando esse 1 segundo, ele está abaixo de 1 segundo do carro à frente e essa asa abre, diminuindo assim o arrasto aerodinâmico, conforme o vídeo aí que está aparecendo para vocês. Então o ar passa diretamente
sem ter esse arrasto, e o carro ganha muita performance, tá? E claro que na Fórmula 1 ainda existem as bandeiras, né? Isso é meio que válido para todas as categorias, tá? Algumas um pouco diferente da outra, mas normalmente é algo bem padrão. Como, por exemplo, as bandeiras, as penalizações, limites de pista e claro, o mais conhecido aí, o safety car, tá? Lembrando, as bandeiras, talvez é até válido falar um vídeo só para isso, porque tem várias bandeiras, vários casos, várias aplicações que elas podem ser utilizadas, mas só pra gente dar uma palhinha aqui. Bandeira amarela é quando tem algum acidente e requer a atenção do piloto ali naquele momento. Não quer dizer que uma bandeira amarela vai ser necessária a entrada do safety car. Às vezes pode ser algo pontual, por exemplo, um carro que rodou numa curva, mas ele conseguiu voltar para a pista. É realmente para os outros pilotos terem atenção e não ter um acidente grave ali naquela curva, tá? Como também pode ser algo mais grave, que aí sim necessite a entrada do safety car. E se for algo muito mais grave, aí a gente tem a bandeira vermelha, que ela paralisa a corrida, não conta mais voltas, porém continua contando aquele tempo de 2 horas, que a corrida não pode passar mais de 2 horas. Então tem algumas dessas bandeiras assim, e depois a gente vai falando mais aí conforme os vídeos dessa série. E aí, curtiu esse mergulho aí na Fórmula 1? Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual curiosidade mais te surpreendeu? Semana que vem a gente vai conhecer um pouquinho dos ovais, tá? Os push to pass e a ousadia, sabe de qual categoria? Da IndyCar. Aquela categoria que o pessoal fica correndo em círculos várias e várias voltas. E cara, esses carros atingem mais de 400 km por hora. Fechou? E deixa aí, vocês querem uma parte 2 desse vídeo, ou mais curiosidades da Fórmula 1? Quer saber mais das equipes, dos pilotos, de pistas que já tiveram e hoje não existe mais na Fórmula 1? Deixa aí nos comentários, fechou? Valeu demais por acompanhar e até a próxima. Tchau!